Então, dando sequência à nossa disciplina, Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva, eu sou a professora Maria Ângela Costa Mota, como você já sabe. Vamos para a videoaula 4, que representa a terceira unidade do caderno de estudos, que está lá na nossa página. Nessa videoaula, nós só teremos a atividade que é o Fórum 4. Também está disponível para o dia que a aula foi iniciada. Nós vamos dar bastante ênfase à questão da escola, né, da inclusão do aluno com necessidade educacional especial na escola regular. Então, nessa unidade 3, falaremos sobre diversidade. É a integração versus inclusão, preparando-se para novos debates. A escola como um canal de mudança, adequações curriculares. A formação do professor para a educação inclusiva e o ensino regular como melhor opção para os alunos com necessidades educacionais especiais. Então, a princípio, a gente vai falar sobre a integração versus inclusão. Como já venho falando desde a primeira aula, a integração e a inclusão são definições que andam junto, mas não são iguais. Aqui representando nessas duas imagens, a gente vê uma flor do girassol, que representa a integração. A flor do girassol é amarela, e aí tem uma flor branca, que foi colocada uma pétala, entre as pétalas do girassol. Então, para que a gente faça uma análise, vamos perceber que o branco ele não se mistura com o amarelo. É apenas uma simples pétala no meio das pétalas amarelas. Agora, um caminhão cheio de balões coloridos, ele vai representar que são muitas crianças diferentes e que estão no mesmo contexto, levando para a sala de aula, no mesmo ambiente e com aspirações diferentes, mas que são tratadas de uma forma adaptada para chegar junto ou próximo aos alunos tidos como normais, né? Os que não têm necessidades educacionais especiais. Então, a educação inclusiva implica em uma transformação na estrutura física, organizacional, pedagógica e filosófica da escola. Nesse sentido, Glatt, em 2010, defende que a escola deverá observar as dimensões de acessibilidade, nos casos, aspectos arquitetônicos, né, na questão da estrutura física da escola, de materiais, né, os materiais didáticos, pedagógicos, que devem ser adaptados, e de comunicação, né? Por exemplo, como que eu vou comunicar com a criança surda, com a criança cega, ou mesmo aquela criança que tem uma diferente maneira de expressar, que seria as diferenças linguísticas, por exemplo, um índio, um quilombola, ou alguém de um outro país que a gente não está livre de lidar, um cigano, por exemplo. Então, são pessoas que são diferentes, mas que devem ser tratadas de uma certa forma para adequar aos que já estão ali naquele ambiente escolar. A flexibilidade curricular, que a gente vai falar mais à frente,
A prática pedagógica, né, a questão das práticas pedagógicas diferenciadas de ensino e avaliação, além de uma equipe de professores e gestores capacitados para lidar com a diversidade dos estilos de aprendizagem e demandas de seus estudantes. Existe também uma possibilidade desse pessoal ser capacitado para lidar com essas crianças, jovens ou adultos, né, que estão na escola regular. Hoje já se apresenta políticas públicas para se trabalhar com essas capacitações, mesmo que ainda não seja o suficiente, mas elas já estão aí e as pessoas estão tentando se adequar. De acordo com o Mito 2003, a inclusão não abrange simplesmente crianças com deficiências, mas sim todas as crianças que não se adaptam ao sistema de ensino, ao sistema de ensino a elas empregadas e dá um sentido diferente à inclusão. Então, como eu havia falado, tem crianças de várias etnias, de vários tipos de sociedade, comunidades, que de repente são tiradas do seu convívio e trazidas para o nosso convívio. Então, a gente precisa colocar essas crianças, estimulá-las e colocar bem próximo ao ensino regular, né? Bem próximo, que eu digo, porque às vezes o professor não consegue trabalhar totalmente a inclusão, devido principalmente a essa falta de formação que ele ainda está caminhando para concluí-la. A gente vai colocar já sobre a integração, né? A gente conclui que a integração por si só ela não representa inclusão. E agora a gente vai falar sobre a questão do currículo e a escola para as diretrizes para a educação especial. Então, o currículo ele tem que ter em sua estrutura a questão da inclusão, ter a perspectiva de incluir esses alunos no ensino regular e é um objetivo da política pública inclusiva, porque esses objetivos eles têm que estarem bem claros com relação ao acesso ao currículo da escola. Aí a gente vai colocar o seguinte: a educação inclusiva contrapõe a homogeneização de alunos conforme critérios que não respeitam a diversidade humana. Então, vamos colocar assim, foi o tempo que existiam as salas homogêneas, né? Porque a gente sabe que algumas décadas atrás, ou até próximas, as salas de aula elas eram compostas com crianças com o mesmo nível, entre aspas, né? Por exemplo, aquele primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, segundo ano A, segundo ano B, segundo ano C. As crianças elas eram alocadas na sala de aula de acordo com o seu desempenho, além da questão de idade, né? Então, colocava de acordo com o seu desempenho. A criança que é melhor ainda tinha aquela falácia, né? A sala melhor é para o professor melhor, né? Então, não era aquele professor que tinha o desafio de trabalhar com a criança diferente. Era o professor que recebia a sala homogênea e no final do ano ele mostrava um resultado 100%, né? Então, isso aí já está fora na educação inclusiva. O acesso ao currículo. O que se entende por saber, né? O que é um saber? O saber dos professores, o saber ensinar, o saber didático e várias outras questões. Por quê? Esse currículo ele tem que ser realmente flexível, né? Não é só o que está naquela grade curricular, porque a gente entendia currículo quando você imaginava aquela grade com as matérias que o aluno devia cumprir no decorrer do ano letivo.
Então, nesse sentido de currículo inclusivo, a gente tem que priorizar o saber do aluno e o saber do professor, saber ensinar. O professor, ele, ele aprende, todo dia ele aprende, né? Quando nós estamos diante de um desafio, a gente trabalha aquele desafio e esse desafio traz para nós novas aprendizagens. E este aluno dá esse feedback para a gente. No momento em que você ensina, de repente você aprende, né? Uma máxima, né, do nosso mestre Paulo Freire. E aqui nós temos algumas questões relacionadas ao currículo. Há muito tempo o currículo foi entendido como um conjunto de informações sequenciadas, né? Quando eu falei anteriormente, se aprendidas pelo aluno, resulta em sucesso na vida fora da escola. Se o aluno tiver dificuldade, não tem condições de acompanhar o ensino. Então, nós tivemos esse modelo de currículo por décadas, né? E esse currículo hoje ele não é mais satisfatório, ele não atende às nossas expectativas, nem à expectativa do aluno com necessidade educacional especial. É justamente por isso que as políticas públicas devem e estão voltadas, graças a Deus, a essa mudança, porque não existe aprendizagem sem mudança e nós precisamos mudar para que esse nosso aluno aprenda. E aí nós vamos ver a questão do currículo hoje, né? O currículo, como que é o acesso ao currículo? Precisamos ter diversidade e adaptação curricular. É o que eu falei, né? Nós não vamos só ter aquela grade de disciplina, aquele conteúdo maçante, engessado durante todo o ano letivo. É necessário que haja uma diversidade, que haja essa adaptação para que todos os alunos consigam acompanhar, mesmo aqueles que não consigam acompanhar, que eles tenham o professor de apoio, né? Aquele professor que é capacitado para acompanhá-lo durante as suas atividades, né? Durante o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula e ou fora dela, né? Se tiver a sala de AEE, né? De atendimento educacional especial. Que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é a sala que dá continuidade a esse currículo diferenciado para o aluno com necessidade educacional especial. Aqui nós mostramos aqui a questão do currículo numa abordagem tradicional e abordagem inclusiva. Na abordagem tradicional, focalização do aluno. Na abordagem inclusiva, focalização na classe. Avaliação do aluno por especialistas. Avaliação das condições de ensino-aprendizagem. Na abordagem tradicional, resultados da avaliação traduzidos em diagnóstico, prescrição. Na abordagem inclusiva, é resolução cooperativa de problemas. É um auxiliando o outro. Na abordagem tradicional, programa para os alunos. Na abordagem inclusiva, estratégias para o professor. O professor precisa de estratégias, novas metodologias para conseguir trabalhar com esses alunos. Na abordagem tradicional, tem a colocação num programa apropriado. E na abordagem inclusiva, adaptação e apoio na classe regular. Porque já foi dito, já foi visto, já foi confirmado que o melhor lugar para se ter o aluno com necessidade especial é na classe regular de ensino. As adaptações de acesso ao currículo. O que nós precisamos para que esse currículo seja adaptado? Eliminação de barreiras arquitetônicas e metodológicas. Então, nós precisamos de um ambiente totalmente adaptado, os banheiros adaptados, a sala de aula adaptada, né? Todos os ambientes da escola.
E também as questões metodológicas, né? Uma metodologia totalmente diferenciada e voltada para essa inclusão do aluno. Adaptações pedagógicas curriculares, propriamente dita, né? Como eu já falei anteriormente, tudo tem que ser adaptado em prol de esse aluno estar bem na sala de aula e ter condições de acompanhar a sua turma. Outras são as adaptações de acesso ao currículo. Adaptações de acesso ao currículo são modificações ou provisão de recursos especiais, materiais ou de comunicação que facilitem o desenvolvimento do currículo regular pelo aluno deficiente, né? Então, essas adaptações vão favorecer o acesso do aluno. Constitui adaptações de acesso ao currículo. Criar condições físicas, ambientais e materiais para o aluno na sua unidade escolar de atendimento. Propiciar os melhores níveis de comunicação e interação com as pessoas com as quais convive na comunidade escolar. Então, essas pessoas devem estar imbuídas, né, e participar e ajudar nessa adaptação do aluno. Favorecer a participação nas atividades escolares. Então, a gente observa o quê? Por exemplo, já observei quando eu trabalhava, isso aí é uma questão que, em loco, eu trabalhava com as turmas dos anos iniciais, a gente observava que professores de educação física não trabalhavam essa questão de estimulação motora, de incentivar os alunos em sua aula. Simplesmente davam uma bola para os meninos, outra bola para as meninas e sentava. E a educação física, ela é uma disciplina que é uma das melhores, principalmente nessa questão de estimulação. E principalmente as crianças da educação infantil que estão iniciando, aquelas crianças dos anos iniciais, elas necessitam dessas atividades físicas que são transformadoras. E é necessário que se exija do professor de educação física essa postura também. Ele não é uma pessoa isolada, ele precisa trabalhar junto com os demais professores. São muitos que estão mudando, mas ainda existem alguns que têm essa postura equivocada com relação às atividades físicas. Propiciar o mobiliário, equipamentos específicos necessários e salas adaptadas. Já falamos a respeito. Verificar os resultados obtidos a partir dos ajustes, adaptações que implementamos para saber o que fazer em seguida. Então, o que foi adaptado deu certo, vamos dar continuidade. Se não deu certo, vamos modificar essas adaptações para que favoreça esses alunos no seu processo de ensino e aprendizagem. Existe também o relatório individual de adaptação curricular. Esse relatório compõe a pasta do aluno, inclusive, né, para acompanhar a transferência. Então, esse relatório ele tem que ficar acessível, né, onde o professor anota todos os avanços e dificuldades do aluno, para que o próximo professor, a próxima escola, tenha acesso a seu nível de aprendizagem e ao nível de dificuldades. Este documento levará a assinatura da equipe, né, envolvida nas decisões, do diretor de ensino, do aluno ou responsável. No caso, né, se o aluno for maior e já tiver responsabilidade sobre si, ele assina, se não, o seu responsável. Ao elaborar o currículo na perspectiva de escola inclusiva, é necessário ter sua origem no projeto pedagógico da escola. Esse projeto pedagógico, ele é o documento fundamental da escola. Ele faz a deliberação de todos os aspectos da escola. Ali tem número de turmas, tem os objetivos, a filosofia, o currículo, a avaliação.
Então, esse currículo ele deve estar com base nesse documento maior da escola. A questão da identidade cultural deve ser respeitada, atendendo ao princípio de flexibilização. Harmoniza-se um caminhar próprio, defendendo o progresso escolar e viabilizando também ao professor diferentes organizações curriculares, tais como disciplinar, cumulativa, interdisciplinar e relacional. Então, são questões que devem estar voltadas para a elaboração desse currículo inclusivo e que a gente nota que já existe no projeto político-pedagógico da escola ou simplesmente projeto pedagógico, né, que é aquele que é a mola mestra da escola. Ainda com relação ao currículo inclusivo, quando é que nós temos, né? Quando concebe a educação como um direito de todos, quando encara os direitos de aprendizagem como um compromisso social, quando ele promove a igualdade de oportunidades, quando considera a diversidade de processos de aprendizagem, quando respeita a heterogeneidade das turmas, quando cumpre a dimensão política e pedagógica da alfabetização. Então, aí são aspectos fundamentais para um currículo inclusivo. Ainda sobre isso, a construção de um currículo interligado para todos, como meio de conduzir o planejamento e a organização do ensino como benefício da melhoria da educação para todos, o compartilhamento de recursos e serviços comunitários integrados à escola, como acesso aos serviços para todos, o acesso às tecnologias apropriadas, como o apoio e a complementação para os avanços das aprendizagens para todos, o fortalecimento da política educacional, favorecendo as ações de compromisso e valorização da educação para todos. Então, resumindo, o currículo inclusivo, ele está voltado para todos na escola, né? Todos os alunos com necessidades educacionais especiais ou não, porque existe também outros alunos que não estão se sentindo iguais, né? E esses alunos precisam ser incluídos, independente de crença, etnia, sexo, linguagem, tudo isso aí. A flexibilização e adequação curricular deve se considerar o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos diferenciados, as metodologias de ensino, os recursos didáticos e os processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos com deficiência, tanto quanto os demais alunos da unidade de ensino. Então, essa adequação ela está voltada para o aluno com necessidades educacionais especiais, ou aqueles tidos como diferentes, mas voltados, né, para todos os alunos daquela instituição escolar, né, que todos os alunos têm acesso a esse currículo inclusivo. E aí, a gente conclui a questão do currículo inclusivo, né, que é o currículo que a gente necessita adaptar, necessita incluir todos, não só falar assim, esse aluno é o melhor da turma porque ele sobressai, né? E inclusive também a gente não esquecer daqueles alunos que têm altas habilidades. Esses alunos também necessitam de um acompanhamento, né? Então, o currículo ele deve estar voltado para todo esse público, o público em geral, que está ali contido na comunidade escolar, né? Não só os alunos tidos com necessidades educacionais especiais. Aí a gente passa para a formação docente, né? Que o professor, ele precisa ter uma formação para trabalhar com esses alunos. Eu lembro bem quando eu estava na sala de aula nos anos iniciais, a primeira vez que chegou na sala um aluno cadeirante. Não foi na minha turma, foi na turma de uma colega, mas
Foi um transtorno, de uma certa forma, porque, primeiro, né, parece que a gente vai falar mais adiante, não sei se eu já falei, os próprios pais ainda não estão preparados para lidar com esse aluno. Então, era uma dificuldade, não tinha o professor de apoio, a professora sozinha com esse aluno, levava ao banheiro, levava. E, além de tudo, a dificuldade que tinha em lidar com uma mãe agressiva, possessiva, né, que ia levar o menino e buscar e brigava com todo mundo. Então, esse professor, ele era um mártir, né? E hoje a gente vê que a gente já, até essa prerrogativa de uma formação para lidar com esses alunos, né? Então, os desafios são muitos, né? Quando se implanta essa política de educação inclusiva aqui no Brasil e que ainda falta preparo nos professores, né? E o professor, ele tem buscado, a gente é testemunha que tem buscado. Com a entrada de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, TA, altas habilidades, superdotação nas escolas comuns, muitos docentes passaram a se sentir confusos, despreparados, incapazes para acolher esses estudantes e, sobretudo, para trabalhar com propostas que atendessem às necessidades, expectativas e demandas próprias de cada um. Como eu relatei aí anteriormente, esse professor não tinha nenhum tipo de formação, ele estava sofrendo porque não digo que hoje está sendo fácil, não, mas era bem mais complicado, né? Hoje está melhorando, né? A passos lentos, mas está melhorando. O reconhecimento de dificuldades na formação docente para a educação inclusiva deve ser não uma justificativa para os fracassos, mas um motor para a construção de experiências bem-sucedidas, onde a educação é de qualidade e verdadeiramente para todos. Porque o professor tem que correr atrás, né? Ele correr atrás para se capacitar para atender esses alunos. Não colocar como entrave, eu fracassei porque eu estou despreparado para receber esse aluno. O aluno não evoluiu, o aluno não foi estimulado. E colocar tudo isso na sua falta de formação. Muito pelo contrário, o professor precisa nem que for uma autoformação, mas ele precisa correr atrás, que a gente sabe que quem formou, né, até na universidade, né, quem fez licenciatura na década de 80, por exemplo, não tinha essa disciplina no currículo da universidade, né? Então, hoje, a gente já sabe que tem todos os cursos de licenciatura e a questão é aproveitar, porque só uma disciplina que seja 90 horas, né? Porque aqui na educação à distância só são 60 horas, o mínimo, né? É só o básico que a gente vê. Mas já é alguma coisa, né? No sentido de formação. É essencial que ocorra na escola mudanças radicais em suas estruturas física, material e de pessoal, em seu projeto político-pedagógico e em sua gestão administrativa. O paradigma da inclusão pressupõe uma escola democrática que respeita o tempo do estudante, que coloca a aprendizagem no centro e que estimula o trabalho colaborativo e participativo. No entanto, que tipo de formação atenderia ao apelo dos professores que se sentem despreparados e desamparados no atendimento dos educandos com deficiência? Quais os saberes necessários para educar todos? Quais as diretrizes para a formação inicial e formação continuada na perspectiva da educação inclusiva? Então, são questionamentos que a gente faz no dia a dia,
porque a gente depara com inúmeras dificuldades ao lidar com esses alunos. E a gente sabe que já existe, né, licenciatura em educação especial, inclusiva, pós-graduação, as pessoas podem optar pelo lato sensu, estrito sensu, com desses temas, inclusive, e também a questão de ter uma especialização só em educação inclusiva. Mas até quando o professor chega no ponto de estar capacitado, ele já trabalhou demais com alunos sem essa formação, e é uma aprendizagem diária, né? Por exemplo, se eu me proponho a trabalhar com aluno com necessidades educacionais especiais, pressupõe que eu tenha feito ou estou fazendo uma licenciatura na área, vou fazer uma especialização e continuar fazendo cursos de extensão, curso de formação, né? Para que a cada dia a gente vai se preparando mais, né? Aí a gente vai falar aqui sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM, de 1996, né? Que ao definir que o sistema de ensino deve assegurar aos estudantes com deficiência, aponta uma diretriz para a formação docente, professores com especialização adequada em nível médio superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitado para a integração desses educandos nas classes comuns. Como é possível perceber, há uma diferenciação entre educadores com especialização para os atendimentos especializados e aqueles capacitados para atuar em classes comuns. O acompanhamento está posto na LDB, o documento que são as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, traz uma definição mais detalhada dos termos e as competências de cada um. Então, eu sugiro que vocês pesquisem, né, sobre essas diretrizes lá. São as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Elas foram regulamentadas em 2001, que elas vão trazer uma mais detalhada essas questões das competências dos professores para atuar nessa área de ensino, né, nessa modalidade que é educação especial. Os professores capacitados para serem assim denominados devem ter uma disciplina em sua formação inicial a respeito da educação especial e da educação inclusiva. Como eu falei anteriormente, todos os cursos de licenciatura, não os bacharéis, né, os licenciaturas, matemática, ciências, pedagogia, química, física, língua portuguesa, português, inglês, todos têm uma disciplina. Não sei assim ao certo de cada um qual a quantidade de horas, né? Que no caso aqui, eu sei desse que eu estou trabalhando agora, da educação à distância, porque são 60 horas, mas já observei no regular, se não me engano, era 90 horas de educação inclusiva. E só essas horas, elas não dão a formação específica que o professor necessita, né? A gente precisa pensar nisso também. Além de adquirir competências para perceber as necessidades educacionais especiais dos estudantes e flexibilizar a ação pedagógica para atender às suas especificidades. Aí também já comentei em uma outra aula que nós não temos a capacidade, não fomos formados para ditar diagnóstico.
Então, nós somos só um mediador, o professor é um mediador que atua, né, no estímulo e na formação dessa criança, jovem ou adulto. E que existem os profissionais adequados para dar esse diagnóstico. Não, nem os pais também. Os pais, eles não podem chegar falando que meu filho é isso, é aquilo, porque ele não tem essa formação. Mas essas não são tarefas simples. Uma disciplina nos cursos de formação docente que aborde questões relativas à educação especial e educação inclusiva não dá conta da complexidade e abrangência dos temas. Nesse caso, podemos falar de informação, mas não de formação. Por quê? Nós temos lá, por exemplo, que são as disciplinas básicas do curso de licenciatura. Sociologia, psicologia, tem uma parte lá de língua portuguesa, educação inclusiva especial. Então, isso aí não dá formação para a gente, porque eu estudei pedagogia, eu fiz uma disciplina de psicologia, que são divididas em várias, né? Psicologia geral, da educação, da aprendizagem, não significa que eu sou pedagogo, que eu sou psicóloga, né? O mesmo ocorre com a questão de educação inclusiva especial. Você tem uma informação, né? Você vai estudar muito. Como a gente não tinha educação especial, a gente estudava muito quando você tinha um aluno que te dava trabalho. Aquele aluno que dava muito problema na sala de aula. Antes a gente falava era problema, trabalho, né? Então a gente precisava estudar muito, pedir ajuda, né? Para poder entender e lidar com esse aluno. Então, hoje, o que o professor faz? Ele corre para fazer cursos de capacitação, ele corre para fazer uma pós-graduação, né? Ele pede ajuda, ele vai e estuda sobre isso. Então, porque na educação é cíclica. Você não pode ficar estagnado. Você precisa estudar cada vez mais. É justamente por isso que nos TCCs, educação especial é um tema bastante amplo e que eu tiro o chapéu para quem escolhe. Porque é claro que você vai delimitar esse tema. Você vai trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar com uso de sinais, por exemplo, a Libras. Você vai trabalhar com um aluno TDDH. Então, você vai delimitar, mas você vai ter que ter um estudo mais generalizado com relação à história da educação inclusiva no Brasil, a questão da formação docente. Tudo isso você vai colocar no seu TCC, porque o TCC, agora voltando aqui, mudando um pouquinho de assunto, o TCC vamos dizer que ele é aquele documento que mostra que você fez alguma coisa na universidade, porque você faz uma leitura, você discute sobre aquilo ali, você traz autores relacionados àquilo ali e você dialoga com esses autores, né? Não copiar, né? Porque o plágio é crime. Aí, ainda voltando à formação dos professores especializados, né, os que vão trabalhar no atendimento educacional especializado, que é a AEI, né, que é a Sala de Atendimento Educacional Especializado. Ele deve acontecer em cursos específicos, né? Na escola tem a turma regular e tem uma sala específica onde os alunos vão em contraturno para ter um atendimento de estimulação. Só que algumas escolas, voltando aí no começo do processo,
achava que ali era uma sala de reforço, só que não. A sala de AEE é uma sala que tem o objetivo de estimular os alunos com necessidades educacionais especiais e dar sequência às atividades de apoio na sala de aula. Não é uma sala de reforço escolar. Esses profissionais também devem apoiar os educadores das escolas regulares que tiverem crianças e adolescentes com essas particularidades em suas salas de aula. Essa questão aí do AIE também é uma questão bastante ampla, né? Que às vezes a gente não tem muita ciência, mas você pode procurar, né? E sobre tudo isso que eu falo aqui, eu tenho alguns textos assim, específicos e entrando em contato a gente pode disponibilizar, porque a educação inclusiva, né, barra especial, ela é muito ampla e vasta e tem que ter uma certa, vamos dizer, não competência, responsabilidade, né, para trabalhar com o aluno. Então, todo mundo hoje que vai para a sala de aula ou vai para dentro da escola tem que ter esse conhecimento. Infelizmente, tem pessoas que estão alheias a isso, mas isso tem que mudar, né? Porque se as pessoas não têm esse contato, não têm essa responsabilidade, só dificulta o acesso e o processo de ensino e aprendizagem dessas crianças jovens e ou adultos. A parceria entre universidade, escola pública e privada seria um bom começo. Não no sentido de universidade trazer um conhecimento, mantendo o costume de verticalizações junto aos docentes em formação, mas na vertente de trabalhar junto com as instituições escolares, possibilidade de construir um saber a respeito do processo de implementação da política de educação inclusiva. Então, o que eu faria com relação às sugestões das universidades? Um projeto de extensão, né? Trazer para dentro da escola o trabalho com esses alunos com necessidades educacionais especiais. A questão desses projetos da CASP, né? Da CAPES, o PIBID, vários outros projetos que tem aí, voltar para a questão da educação inclusiva. Porque a universidade dentro da escola facilita demais a aquisição do conhecimento desses alunos, o processo de ensino e aprendizagem, e também a questão da socialização, porque você traz o acadêmico, esse acadêmico traz a teoria que ele tem no dia a dia, e essa teoria ela é transformada em prática com o professor da sala de aula, e com isso quem vai ganhar é só o aluno. Tem também aquele lá, outro projeto, que agora que vem junto com o PIBID. Se eu lembrar que eu falo logo em seguida. Como as unidades de ensino podem receber, acolher, conhecer e planejar o atendimento das necessidades educacionais especiais. Então, como diz aqui, por excelência é uma ação coletiva. Cada segmento da comunidade escolar precisa conhecer seu papel na efetivação da inclusão e pensar em ações que possam facilitar o processo de inclusão. Após a matrícula, o que pode ser feito para receber o estudante, conhecê-lo, traçar caminhos para a sua adaptação e inserção real na dinâmica da escola. Então, às vezes você fica pensando assim, como assim comunidade escolar? Quem é comunidade escolar? Comunidade escolar é todo mundo que está dentro da escola e, principalmente, lá fora, a família da criança, os pais. Então, a comunidade deve ter esse compromisso com a inclusão.
Então, se o próprio pai, o próprio aluno não aceita a sua deficiência ou a sua necessidade especial, como que a escola vai fazer para chegar junto? Então, o que a escola tem que fazer junto, chegar junto? Promover encontros, reflexões, né? Até, se possível, elaborar uma cartilha, trabalhar mesmo junto com essa comunidade para melhorar o acesso desse aluno. Não é simplesmente integrar o aluno. Então, eu tenho um aluno cadeirante, não, tem uma criança cadeirante na comunidade, a justiça me obriga a colocar lá na escola, eu coloco e tudo bem. Esse aluno não vai ter apoio, não vai ser trabalhado da forma que ele tem direito. Então, isso não é inclusão. Isso é você integrou, jogou de uma certa forma. E pode até não ser integrado, né? Simplesmente ele foi posto ali e está sendo tratado à parte. Então, isso não faz parte do nosso processo, dessa nossa discussão aqui. A gente precisa matricular e receber esse aluno, receber a família desse aluno, desenvolver atividades para esse aluno se sentir bem, né? Tentar conscientizar os pais. Ah, a outra ação que eu falei aqui anteriormente, com relação ao PIBID, é a residência pedagógica e os cursos e os projetos de extensão, né? Então é isso, né? Trazer esse aluno e com ele desenvolver tudo para que todas as ações para esse aluno se sentir incluído e sua família também, né? Aí a gente vai colocar aqui a questão do ensino regular, né? De o aluno estar inserido na sala regular e essa sala ser o melhor lugar para ele estar. É porque a gente sabe, a gente tem unidades de apoio, por exemplo, a Associação de Pais de Alunos Excepcionais, né, as APAES, mas a PAI ela serve como estímulo, né? Poderia também ser um assunto aí para o TCC, né? Porque lá na APAI você vai encontrar diversidade de necessidades especiais, né? Alunos especiais. Mas lá tem atendimento com todos os profissionais, tem neurologista, tem fisioterapeuta, psicólogo, tem a parte de educacional, psicopedagogo. Todas esses profissionais estão lá, mas a PAI não é a sala regular. A PAI é uma entidade à parte que serve para estimular e se o aluno está lá, se o aluno está lá, ele vai melhorar, com certeza. Mas ele tem que estar na sala regular também. Então, aí nós vamos ver a questão da escola para todos, né? Desviar a atenção da problemática individual para o conjunto de recursos que poderão estar à disposição de qualquer criança ou jovem que em qualquer altura do percurso escolar tem necessidades educativas. Então, essa escola para todos, ela tem que existir, ela precisa existir. Existem verbas para isso e os gestores têm que correr atrás, né? Qual é a ação da escola nesse sentido? Mobilizar e interagir com os recursos disponíveis e a disponibilizar. Exigindo uma dinâmica em que todos os professores, técnicos da comunidade escolar geral e pais se envolvam, mobilizados e responsabilizados. É o que a gente já falou em alguns slides anteriores.
Agora tem os possíveis caminhos para o atendimento à diversidade, né? Construir propostas pedagógicas baseadas na interação com os alunos, reconhecer os tipos de capacidades presentes na escola. Também já falamos a respeito disso. Sequenciar conteúdos e adequados aos diversos ritmos de aprendizagem. Também já falamos isso quando falávamos de currículo, que o currículo ele tem que ser adaptado. Utilizar metodologias diversificadas e motivadoras. Aí é uma excelente pedida, uma sugestão é o trabalho com jogos pedagógicos, né? Tem também o pessoal aí que no TCC está falando sobre o lúdico, os jogos, né? Aí vocês vão ver que são inúmeros jogos. Falta é o professor desenvolver habilidades com esses jogos. Outra questão que a gente percebe, principalmente na educação infantil, é que o professor dá um jogo por dar, para descansar, para se sentir. Muito pelo contrário, o jogo, ele exige muito da gente. Porque o jogo por si, ele já delibera agilidade no aluno. Então, se o professor dá um jogo com o intuito de descansar naquele momento, então, nesse sentido, ele já perdeu, porque se ele não trabalha o jogo com o aluno, então a sua aula não teve nenhum sucesso. Optar por um paradigma de avaliação processual e emancipadora, né? A questão da avaliação, ela tem que ser contínua, tem que ser dinâmica e tem que mudar a postura dessa avaliação. Não é uma avaliação simplesmente para medir, para mensurar conhecimento. É uma avaliação diagnóstica e que essa avaliação tenha um incentivo quando o estudante errar, ele criar estruturas para novas aprendizagens, né? Ainda é preciso possibilitar a inclusão de todas as pessoas, destruindo preconceitos e estereótipos em termos de diferença sexual. Atualmente existe outro tipo de homem, de mulher, homossexual, pessoas com necessidades especiais, e que todos devem receber o mesmo teor de educação e valorização social, com direitos garantidos como qualquer cidadão. Então, não tem como não falar sobre o preconceito, sobre os estereótipos, né? Por exemplo, hoje nós temos várias configurações de família. Não existe mais aquela família perfeita, onde tem o pai, a mãe, os filhos, né? Não é nossa realidade, mas antigamente os livros traziam uma empregada negra com um cachorrinho. Isso não existe mais. Existem famílias com 2 pais, 2 mães. Existem famílias só com o pai e os filhos. Existe família sem pai, sem mãe, só com os irmãos mais velhos. Porque na nossa realidade tem pai que está na cadeia, tem mãe que morreu, inclusive pai que matou mãe, né? Que a gente não vamos fugir à nossa realidade. Os feminicídios, eles andam muito crescente, né? E, infelizmente. Então, a nossa realidade é essa. A gente tem que incluir esses alunos, independente da sua procedência, independente do núcleo familiar que ele tem, né? Então, a gente tem que acolher esse aluno e apresentar subsídios para que esse aluno aprenda, ou pelo menos para esse aluno ter futuramente uma inserção social, na vida social e profissional. Porque nós não vamos ter a inocência de falar, todos os alunos vão ter um ensino até a universidade. A gente sabe que vai afunilando, né, a questão do ensino. Por mais que existe a universalização do ensino, faculdade e universidade para todos, EAD, ensino online, home office, né? Com a questão da pandemia
inclusive, né, que são 2 anos, daria para fazer um tecnólogo, né? Daria para fazer uma universidade de tecnólogo 2 anos. Mas não vamos ter essa ilusão que todos os alunos vão ter isso, mas pelo menos ter uma formação que o leve a atuar e agir na sociedade e na questão profissional, não com aquele estereótipo de cidadão crítico, criativo, não. Não, porque a gente sabe também que isso aí é fantasia, demagogia, mas a gente ter aquela consciência que você formou um cidadão realmente, né? Nós somos formadores de opiniões. Nosso trabalho é esse. Quer você queira ou não, o professor é formador, né? Então a gente precisa refletir muito mais do que você saber tudo, é a reflexão, né? Você saber refletir e sempre buscar um novo aprendizado. E agora é o momento, né? Nós somos hoje a gente é um grupo muito diferenciado, né? Desde a colonização, que a gente sabe que o Brasil é o país mais mestiço que tem, e mesmo assim a gente ainda vê, infelizmente, atitudes homofóbicas, preconceituosas, né? Com estereótipos que dá medo, né? Então, nós, como formadores de opiniões que somos, nós precisamos garantir o direito dessas crianças de ir e vir, no sentido geral das coisas, como diriam os argentinos, general, né? O sentido amplo das coisas. O enfoque da escola inclusiva é conceber um espaço no qual os alunos, a partir da interação com o professor, construam o conhecimento de acordo com suas capacidades, expressando suas ideias livremente e participando ativamente das tarefas de ensino e desenvolvendo como cidadãos nas suas especificidades, nas suas diferenças, né? Então é isso, a escola inclusiva é tudo isso, é difícil, mas como já falei, somos formadores de opinião, né? Opiniões, e nosso objetivo é formar nosso aluno como cidadão crítico e criativo, sem um chavão, né? De verdade. E garantir que esse cidadão seja um cidadão de direito e dever. A escola comum pode ser considerada inclusiva quando reconhece e respeita as diferenças dos alunos mediante seu processo educativo, buscando a participação e o avanço de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Então, onde está o X da questão? Em pedagogias inovadoras, em o professor considerar cada avanço e dificuldade do seu aluno. Então, se eu não posso trabalhar de forma engessada, chegar na sala de aula, falar com o aluno, 2 mais 2 são 4 e ponto. Eu tenho que mostrar para o aluno que eu juntando João, Maria, José, Joaquim, vão formar 4 alunos. Então, dessa prática, o aluno vai entender que 1 mais 1, 2. 2 mais 2 é igual a 4 alunos, né? Então, não essa prática engessada. São essas pedagogias diferenciadas que a gente traz para a sala de aula, que vai modificar a nossa postura e a postura do nosso aluno. É sabido que as práticas pedagógicas vão além das escolas e da sala de aulas. Porém, para termos de uma escola comum e inclusiva,
Saber os direitos e reivindicá-los torna-se a ferramenta crucial para tal mudança educacional. Como eu falei, né? Realmente, a aprendizagem vai além do muro da escola. Mas como assim o muro da escola? Porque a gente tem muitas dificuldades na sala de aula. Então, o aluno ele tem que saber quais os seus direitos, reivindicar esses direitos e saber dos seus deveres. Existem muitas questões equivocadas, né? E que precisa ser trabalhada para que esse aluno seja um representante dessa mudança social, né, e educacional, porque a sociedade ela anda par a par com a educação, né? Quando a sociedade muda, a educação muda e vice-versa. Vamos supor, houve esse problema da pandemia da Covid-19, mudou a educação totalmente, mudou a sociedade radicalmente. Por quê? A educação trouxe mudanças radicais, a sociedade também, porque uma depende da outra, né? Se observarmos a história da educação no Brasil, nós vamos observar uma história da sociedade, uma evolução ou uma parada em alguma parte da história, né? Ficou parado. Então, ambas andam paralelamente, né? Só que a gente fala paralelo, né? Que elas estão lado a lado, e uma muda, a outra muda, certo? Então a gente precisa ter essa ciência. E a gente dando as mãos, né? Que a inclusão acontece, dando as mãos que a educação flui, dando as mãos que nosso aluno com necessidade educacional especial consegue ser incluído na escola e na sociedade como um todo. Assim, terá o direito a essa modalidade de ensino todos os alunos que possuírem deficiência intelectual física, surdez, cegueira ou baixa visão, surdo-cegueira, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, né? Aí é o documento do MEC de 2008. E aqui ainda pontua a questão de outras pessoas que são diferentes aos olhos da sociedade. Como eu trouxe para vocês, falando a respeito das diferenças linguísticas, né? Diferenças coloquiais, etnia, sexo e vários outros aspectos, né? É porque esse documento aí só fala das modalidades de deficiência, né? Do aluno jovem, criança e adulto com deficiência. A inclusão da pessoa com deficiência na escola regular é um processo que exige respeito, dedicação e compreensão ao próximo, tanto das instituições de ensino quanto das pessoas que recebem este aluno, aceitando as diferenças de cada. Já falamos muito sobre isso, né? E agora é a gente praticar. É preciso que, antes de tudo, o próprio aluno com deficiência se aceite dentro de seus limites para que seja incluído na sociedade. A nova política de educação inclusiva, enquanto política pública, tem sustentado novas propostas no campo da educação especial, no que diz respeito à formação dos profissionais para atuarem na área, organização dos serviços e as características dos alunos que compõem esse universo. Também já foi comentado, né, já foi relatado sobre a questão da aceitação. Se o próprio aluno não se aceita, né, como que nós podemos trabalhar isso? O aluno e a família, né? Lá, quando a gente falava do histórico das pessoas com deficiência, eu mencionei a questão de algumas décadas atrás, as famílias escondiam essas crianças em casa. Às vezes a criança padecia porque ela não tinha um convívio com outras, até chegava a certo ponto,
ela não se suportava e vinha a óbito, né? É, também na Idade Média era tido como loucos, feiticeiros. Então, isso aí criou um estereótipo onde famílias que não aceitavam também passavam para esses próprios filhos que não se aceitam. Então, quando a pessoa se aceita, a pessoa vive melhor e transmite melhor também para o próximo. Assim, um jeito em que o próximo pode se ajudar. Por exemplo, a pessoa é muito magra, a pessoa é anã, a pessoa é gorda, ela não se aceita. E aí o que que acontece? Ela vai sofrer muito mais. E quando chega na escola, ela vai ter muitos problemas. Então, precisamos também trabalhar para que esse aluno aceite essa sua dificuldade, né? Essa sua deficiência. Porque se ele não aceita, assim, esclarecendo, não estou falando que a pessoa que, que é diferente na maneira de falar, na, na, na- no físico, que é deficiente. Estou falando que essas pessoas também têm que se aceitarem para poder ter um acesso dentro da escola inclusiva. E, inclusive, os pais, né? E, às vezes o pai e a mãe, né, a família no geral, não aceita, aí fica difícil para todo mundo. A escola também, infelizmente, a escola tem N obrigações, mas nesse sentido a escola tem que buscar alguma forma de trabalhar com esses pais, né? Com a família, no caso. Cabe a nós, como cidadãos com direitos e deveres, fazer jus ao que se refere às constituições inclusivas, encarando todo esse paradigma de frente com o compromisso de respeitar as diferenças na igualdade do ensino. Então, aí fechou essa questão, né? Que nós, né, precisamos, nós quem? Os formadores de opinião, somos os professores, e a gente multiplicar essa formação. A gente, como formador de opinião, a gente passa para o nosso aluno, o aluno como um elemento multiplicador, e as famílias também, e a comunidade escolar, que é todo esse entorno da escola e aquele pessoal que lida dentro da escola com o aluno com necessidade educacional especial, ou seja, o aluno com deficiência. Para atender a diversidade na escola regular, é necessário mobilizar e interagir com os recursos disponíveis, proporcionando uma dinâmica em que todos os professores técnicos da comunidade escolar local e pais se envolvam, mobilizados e responsabilizados nesse novo paradigma de educação para todos. Nesse sentido, faço necessário rever os conceitos da educação inclusiva, pois ela é o principal alicerce para o desenvolvimento social das pessoas com deficiência. Entretanto, se deve ressaltar que deixar um aluno com necessidades educativas especiais em uma sala regular e não atender suas necessidades não é inclusão, pois as dificuldades existem e quando passamos a observá-las de forma crítica, o trabalho pode ser mais bem planejado. Sabe-se que tratado de inclusão de fato ainda é divergente, mas se tem um único método, uma fórmula para ter isso no que tange a proposta inclusiva. Então, é aceitar o aluno e trabalhar com esse aluno, não simplesmente jogá-lo na sala e deixar à mercê da sua dificuldade, né? Da sua deficiência. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, que, assim, me desculpe quem escreveu lá nos fóruns, mas eu vi, já falei desde o primeiro momento, foi no segundo, parece,
Nós, professores, vamos utilizar a terminologia correta. Ninguém é portador de deficiência. Ninguém é portador de autismo, portador de paralisia. É pessoa com deficiência, PCD, né? Você pode falar aluno com deficiência, aluno deficiente, você pode falar aluno com necessidade educacional especial, mas pelo amor de Deus, gente, ninguém é portador de deficiência, você é portador da identidade, do CPF, você é portador de um recado, você não é portador de deficiência. Eu vi nos fóruns que às vezes eu olho cada fórum, olho, não comento, mas eu olho, porque a gente tem que deixar o acadêmico interagir. Aí eu olho os fóruns e vejo, sabe? Vamos falar corretamente, que aí já vai crescendo, pelo menos a terminologia correta. Não vamos colocar a pessoa portando a deficiência, colocar essa deficiência nas costas dela, porque ela não pode tirar. Portador de alguma coisa é quando você coloca e tira. E a deficiência, ela está com a pessoa, né? Então, por exemplo, você é portador de uma notícia ruim, você chegou e deu a notícia, portou, acabou, né? Agora, a deficiência não, é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com necessidades educacionais especiais. Ele é deficiente, ele é cadeirante, ele é cego, ele é surdo, entendeu? A pessoa não é portadora de nada, sabe? Isso é pejorativo. Então, a partir de agora, eu não quero ver mais ninguém falando isso nos fóruns, porque eu vejo demais na mídia local, regional, mídia nacional. É muito errado, muito feio, a gente tem que corrigir também. Propor medidas, conceitos e reavaliações educacionais sobre como ensinar e como aperfeiçoar os docentes para esse tipo de educação torna-se a ferramenta imprescindível ao alcance dos objetivos que a escola inclusiva propõe ao aluno com necessidades especiais, aluno NI, né, no caso. Então é isso. E feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina, bom estudo a todos. Vamos participar dos fóruns, né? A última atividade é o fórum, depois a gente vai ter o webinar para tirar dúvidas e as provas. Sei que 60 horas é o mínimo de educação especial inclusiva. Tive alguns probleminhas não muito graves, né? Que eu tive meio debilitada alguns dias, mas eu quero que vocês realmente peguem essa causa com afinco do aluno com deficiência, aluno NE, necessidade educacional especial, aluno deficiente, aluno surdo, aluno cego. E vamos para frente, né? E aguardo vocês aí na próxima aula, no próximo semestre. Por enquanto, só vou ficar na orientação do TCC. E um bom estudo a todos. E é isso aí, gente.